Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém? Eu sou o presbítero Gilberto e este é o canal Em Busca de Paz. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês um versículo da palavra de Deus que se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4 e no versículo de número 18, que está escrito assim: Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Glória a Deus. Palavra abençoada, uma palavra deixada pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, né? Eu quero compartilhar com você aquilo que eu senti nessa tarde acerca desta palavra, né? A qual vem dizendo a nós que nós venhamos consolar uns aos outros com estas palavras. E que palavras são estas? Né? A que palavras o apóstolo estava se referindo naquela hora, naquele momento, né, com os ouvintes ou aqueles que iriam ler esta carta? Pois bem, meus irmãos, nós bem sabemos que os dias eles têm sido difíceis. Nós temos vivido numa era em que as pessoas têm vivido de forma, como que eu posso dizer, de forma que na sua grande maioria tem desagradado a Deus. Quando nós sabemos que Deus ele nos criou com o propósito de nós, seres humanos, prestar a Ele o nosso culto, a nossa adoração. Isso não foi possível porque lá no princípio houve a queda, né? O homem caiu, a humanidade então ela é fruto, né, de um gênero humano corrompido, né? Houve ali uma corrupção por causa da desobediência pela qual Adão cometeu contra Deus. Então, a partir dali, a humanidade passou a viver de forma demasiada, né? De acordo, né, com os seus próprios deleites, de acordo com as suas próprias vontades, né? E por isso nós estamos enfrentando, né, todos esses problemas que nós enfrentamos hoje. Mas o que, né, que tem nos deixado de pé? O que tem nos sustentado? Né? Em que nós temos nos apegado? Nós temos nos apegado, né? Nós temos como base as escrituras sagradas. Por quê? Porque é nas escrituras sagradas que nós encontramos um refrigério para a nossa alma. É nas escrituras sagradas que nós encontramos o caminho, né? E tomamos também as nossas decisões, né? A vida de um cristão ela deve ser baseada nas escrituras, né? Porque o cristão ele não vive de acordo com a sua própria vontade. Ele vive, né, de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Pois bem, a Bíblia Sagrada diz que a vontade de Deus ela é pura, ela é agradável, né? A Bíblia diz que aquele que anda com Deus, ele não anda só. Aquele que confia em Deus, de forma alguma ele está desamparado. Nós temos diversos exemplos, né, de homens que viveram no passado e que têm hoje o seu nome escrito nas escrituras, que foram homens obedientes a Deus, como Abraão. Abraão, a Bíblia diz que ele, obedecendo à voz de Deus, ele não endureceu o seu coração. Ele resolveu fazer aquilo que Deus havia designado a ele. Certamente ele passou por algum problema,
né? Passou por alguma dificuldade, como todo ser humano passa por problemas, né? E passa também por dificuldades. Mas a fé que Abraão tinha em Deus, ela superou todos os obstáculos. A fé, a confiança que ele tinha no Criador foi a ferramenta que ele encontrou para superar todos os obstáculos, todas as barreiras, todas as dificuldades. Então, nesta noite, o que eu quero dizer com estas palavras? Eu quero dizer que, independente da situação em que nós nos encontramos, se nós confiarmos em Deus, se nós depositarmos verdadeiramente a nossa confiança em Deus, nós também iremos vencer os nossos obstáculos, iremos vencer os nossos problemas, né? Então, queridos, que cada dia nós venhamos fazer uso da palavra de Deus, que cada dia nós venhamos deixar o Espírito de Deus consolar as nossas vidas, né? Foi por isso que o apóstolo Paulo, ele disse aos Tessalonicenses para que um consolasse o outro com estas palavras. Estas palavras que eu vos falo aqui nesta noite, não as falo de mim mesmo, mas falo daquele que tem, né, me enviado a falar. Deus conta comigo, Deus conta com você. Deus também quer que você, seja lá de onde você me assiste, Deus ele quer que você também fale, né, desta palavra, fale do amor dele, fale da salvação, né, porque nós estamos vivendo aqui na terra e quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, né, nós passamos a ser então, né, embaixadores de Cristo aqui na terra. Então nós estamos aqui para levar o evangelho de salvação a todos aqueles que ainda não tomaram a decisão de ter, né, esse encontro verdadeiro e pessoal com Deus, né? Nós temos que fazer a nossa parte, né, da melhor maneira possível, para que as pessoas elas venham olhar para o estado em que elas se encontram e venham se entregar, venham se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. A humanidade tem vivido com o coração duro, né? Mas nós sabemos que Deus, né, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus ele não tem prazer no sofrimento da humanidade. Deus não tem prazer na morte do homem nem da mulher. Deus é aquele que proveu a nós a salvação, nos deu esse direito, né, de salvação. Por isso nós agradecemos e engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque a graça dele sobre a nossa vida, ela superabundou, né? Digamos assim, desta maneira. A palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então a graça, ela é um favor imerecido, é um favor que nós não merecemos, mas Deus, por sua misericórdia, disponibilizou esta graça, né? Esse dom da vida, Ele nos deu, né? Então temos que viver intensamente, né, todos os momentos aqui na terra, mas sempre com o nosso coração, com o nosso objetivo de agradar a Deus, agradar ao Senhor em todos os nossos caminhos, né, para que no porvir nós venhamos ter de fato, né, esse encontro com Deus. A palavra do Senhor diz que a igreja que está na terra, que somos nós, né, que nos declaramos cristãos protestantes, né, nos declaramos
seguidores de Jesus Cristo e do seu Evangelho, nos declaramos filhos de Deus, né, por rica misericórdia, por graça, por bondade, por amor dele, não porque somos bons, nem tampouco porque somos merecedores, mas é porque a graça de Deus ela é para com as nossas vidas, né? Então nós estamos aqui para fazer a vontade dele, porque ele é fiel para conosco, ele é fiel para com a tua igreja, ele é fiel para com o teu povo, né? Então, meus irmãos, que nós venhamos nos atentar para as Escrituras. Eu estou aqui gravando esse vídeo e se caso você se deparou aí com um ruído de som alto, né, é carros que passam aqui na rua, né, e aí passa às vezes com som muito alto e aí acaba saindo na gravação. Vocês venham me perdoar aí, né, o local que eu moro aqui é uma avenida, então é barulho de carro, é barulho de moto, né, mas nós não nos desviamos nosso foco, até porque o nosso foco principal é de fazer a vontade de Deus, né? E aí o que ocorre? O apóstolo Paulo ele disse que haveria um tempo em que a igreja ela iria ser tomada, não só o apóstolo Paulo, mas também outros apóstolos, eles como seguidores de Cristo, como, né, como embaixadores de Cristo, depois que Jesus Cristo morreu, eles passou então, né, a pregoar o evangelho e a fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, muitos deles sofreram, né, para que hoje esta palavra estivesse disponível, né, em minhas mãos. Eles apanharam, foram injuriados, né, mas não desistiram, e graças ao Espírito de Deus que estava na vida deles, né, hoje, graças a Deus, eu tenho a liberdade de falar desta palavra. Nós moramos em um país em que temos a liberdade de falar do Evangelho sem censuras. Graças a Deus, isso é bondade de Deus para conosco. Quando nós sabemos que existem países que é proibido falar do Evangelho, é proibido portar uma Bíblia sagrada, né? Então nós chegamos à conclusão de que verdadeiramente, de alguma forma, nós temos que falar do Evangelho, falar da salvação, porque existem vidas que elas não têm acesso a estas informações, né? Mas Deus, por misericórdia, Deus ele há de levantar, né, um remanescente, ele há de colocar de pé aqueles que estão prostrados, ele há de levantar aqueles que estão caídos, Deus há de renovar a força daquele que está fraco, para que a palavra dele seja proliferada nos quatro cantos da terra. E com isso eu quero avisar a você, né, que Deus ele tem uma obra de salvação na sua vida. Deus não te criou, né? Deus não trouxe você à existência somente para cumprir aqui o seu ciclo e depois fazer com que você deixe de existir e a sua memória será apagada. Não, Deus te criou, né, e te deu a oportunidade de se tornar um cidadão dos céus. Deus te formou e desde o ventre da sua mãe ele já tinha, né, um propósito de salvação na sua vida. Deus, desde que a sua mãe aguardava a sua chegada, ele já havia traçado, né, um caminho para você seguir. Agora cabe a mim e cabe a você aceitar esse chamado, aceitar, né, esta vocação e nessa aceitação, né, que venhamos nos entregar à palavra do Senhor, que venhamos
de fato obedecer o que está contido nas Escrituras, para que venhamos viver o melhor de Deus aqui na terra. Ele, como Pai Criador, Ele é aquele que nos abençoa. Ele, como Deus, o Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, Ele há de nos dar força, Ele há de nos dar graça, sabedoria. Deus há de nos dar entendimento para que a cada dia venhamos falar, né, da sua existência, venhamos buscar aqueles que estão perdidos. Nós sabemos que ainda há muitas vidas que um dia esteve dentro da casa do Senhor, mas aí olhou para o lado, né, e hoje se encontra em uma situação que com certeza desagrada a Deus, né? Pessoas que não recebem uma visita de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, né? E está vivendo aí uma vida deplorável em ruas, embaixo de viadutos, né? Como também naquele local aonde se reúne ali milhares de pessoas, né, viciadas em entorpecentes, né, que querendo ou não, eles estão ali e não tem quem pregue para eles constantemente, não tem quem aconselhe a eles constantemente, né? Até porque, por muitas vezes, eles estão desesperados ali, né? Atrás de conseguir aquele entorpecente para satisfazer o desejo, né, do corpo, da carne, né? Por ser uma pessoa viciada nesse tipo de coisa. Mas eu creio que Deus ele irá levantar um homem, uma mulher, irá enviar alguém ali para falar que existe, né, em Deus reconciliação, né? Existe em Deus perdão, existe em Deus misericórdia, né? Porque Ele é bondoso. Existe em Deus uma salvação perfeita. Existe sim no Senhor, né? Uma palavra que tem o poder de libertar o mais vil pecador. Eu quero falar nesta noite, meus irmãos, a vocês que nunca deixe de falar desta palavra, por mais que alguns irão desprezar, por mais que alguns irão zombar, mas faça sempre a vontade daquele que te escolheu. Faça sempre a vontade daquele que te amou primeiro, né? A palavra do Senhor diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele, né, escolheu a nós, nos nomeou, né, e nos ordenou, né, para que outras pessoas ouvissem falar, né, de um Deus todo-poderoso, né? Nós sabemos que quando o homem ou a mulher ele dá ouvidos à voz de Deus, o próprio Senhor ele passa a tratar esta pessoa, né? E esta pessoa passa a ver, né, que algumas atitudes que elas tinham, elas já não têm mais. Por quê? Porque a palavra de Deus começa a entrar na vida dessa pessoa e começa a fazer uma limpeza, né, uma lavagem interior, né, que nós venhamos pedir a Deus que nos dê desta água para que venhamos beber, que nós venhamos pedir ao Espírito Santo de Deus que esteja sempre em nós, que nós venhamos buscar pela presença de Deus em oração, que nós venhamos invocar o nome do Senhor enquanto nós podemos invocar o nome do Senhor, que nós venhamos falar do amor dele, que nós venhamos a cada dia orar ao Senhor intensamente, que nós venhamos buscar pelo Espírito, o batismo com o Espírito Santo, que nós venhamos buscar do Senhor, né, forças espirituais para que possamos estar preparados,
né, contra dias maus que irá surgir, né, talvez para tirar o nosso sossego, para tirar a nossa paz. Amém, meus irmãos? Então é isso, quero agradecer a você que nos assistiu e quero frisar mais uma vez o versículo de número 18 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, aonde está escrito: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? A Bíblia Sagrada é um livro que nós devemos ler e devemos compartilhar ele com o máximo de pessoas que assim pudermos. Amém? Quero mais uma vez te agradecer e quero pedir a você que, se você assistiu esse vídeo até o final, né, que você se inscreva neste canal, que você deixe aí um joinha, né, e compartilhe ele com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Para que a palavra de Deus ela seja pregada e vidas possam ser alcançadas pelo poder desta palavra. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite, um forte abraço, Deus abençoe.